pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Canadá, um país que está localizado na porção norte do continente americano e que é considerado um país desenvolvido. Esse material que será discutido encontra-se presente no livro didático entre as páginas 118 e 119. No que diz respeito ao território e à população canadense, cabe destacar que o Canadá é um país pouco povoado e que essa população ela se distribui de maneira irregular pelo seu vasto território. Por quê? Por conta das questões naturais. Então, a porção norte do Canadá ela é muito fria. Então, nessa região ocorrem climas muito frios, né, que são desfavoráveis à ocupação humana. Se vocês observarem bem aí nessa imagem, né, nessa figura, podem perceber que o Canadá ele faz fronteira com os Estados Unidos. E é justamente nessa área de fronteira, onde as condições climáticas elas são mais favoráveis, que mais amenas, né, que se concentra a maior parcela da população canadense. Aqui nós podemos observar paisagens, né, da porção norte. Percebam que são paisagens típicas de áreas frias. E aqui algumas das principais cidades do Canadá. Então, Montreal, Quebec, Toronto e Ottawa, que é a capital, né? Essas cidades estão situadas justamente nessa porção mais ao sul do país. Com relação à composição, né, populacional, a maior parcela, né, da população canadense é descendente de britânicos e franceses. Porém, existem outros povos que também estão presentes nessa Constituição, como os povos nativos e os imigrantes, europeus, asiáticos e latino-americanos. No que diz respeito a esses imigrantes, né, o Canadá ele é um país aberto à imigração. Por quê? Porque ele apresenta um baixo crescimento vegetativo, ou seja, com a baixa taxa de natalidade, né, e a escassez de mão de obra como uma consequência, a partir de 1990 o governo canadense ele incentivou a imigração no país, né? Hoje em dia, essas características elas têm mudado um pouco porque o governo ele tem exigido algumas questões dos candidatos à imigração, como, por exemplo, mão de obra qualificada para ocupar, né, os postos de trabalho disponíveis no país. Com relação à qualidade de vida, o IDH do Canadá coloca ele, né, como o nono colocado no ranking dos países mundiais. Então, o IDH é um indicador social que vai aí unir dados, né, sobre a educação, a saúde e a renda. O IDH do Canadá é de 0,913, ou seja, é um IDH elevado. Isso quer dizer que a qualidade de vida da população canadense é muito boa. Prosseguindo aqui agora sobre a economia, né, vamos falar sobre as principais atividades econômicas desenvolvidas no país. Então, cabe destaque aqui o extrativismo, tanto o extrativismo vegetal como mineral. Com relação a essa extração vegetal, né, a exploração da taiga, que é uma vegetação nativa de algumas regiões do Canadá, de áreas frias, né, então essa exploração desse tipo de vegetação coloca o Canadá como o maior produtor mundial de papel e celulose. Essa exploração, gente, ela é realizada em áreas reflorestadas, certo? E com relação ao extrativismo mineral, o subsolo canadense ele é muito rico em recursos, tanto minerais como energéticos. Então, o Canadá tem reservas de urânio, de cobre, ouro, chumbo, zinco, ferro, petróleo, gás e carvão, né? Então, são importantes recursos, né, que no caso, tem muito valor aí comercial, principalmente os recursos energéticos. Então, essas reservas também, né, no caso aqui a reserva de petróleo, coloca o Canadá como o terceiro colocado no ranking, né, dos países que possuem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, aqui eu coloquei uma imagem da exploração da taiga. Percebam que são áreas frias, né, presença de neve. E aqui vocês podem observar o ranking dos maiores reservas de petróleo do mundo, né? O Canadá está aqui em terceiro colocado. Já a agricultura, né? A agricultura canadense ela é altamente produtiva e intensiva. Isso porque ela utiliza um elevado grau de tecnologia, né? E se destaca na produção de grãos, produção e exportação também. Então, como o trigo e a cevada.
Já no que diz respeito à indústria, a indústria canadense ela veio se desenvolver de forma mais intensa a partir do momento que começou a receber investimento dos Estados Unidos. E isso ocorreu a partir de 1945. Então, os Estados Unidos investiu, né, no desenvolvimento da indústria canadense justamente para complementar a indústria estadunidense. Então, a região mais industrializada é justamente o Vale do Rio São Lourenço, né, na fronteira com os Estados Unidos. Então, essa indústria, as principais características dela é justamente o quê? Uma indústria moderna e de alta tecnologia. Aqui nós podemos ver uma imagem da cidade de Vancouver. É uma cidade que se localiza nessa área mais industrializada, né? Percebam aí um alto grau de no caso de urbanização da cidade. E aqui vocês podem perceber, eu coloquei uma imagem no caso do Vale do Rio São Lourenço, que é justamente essa área mais industrializada, né, próxima à região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos. Então é justamente uma área que fica na fronteira entre os dois países, né, justamente porque os investimentos dos Estados Unidos tiveram esse objetivo de complementar sua economia. Daí a localização mais próxima do país. É, no que diz respeito às questões, né, é, nas questões ambientais atuais, cabe destacar que o degelo do Ártico, né, o Ártico que está ali nas proximidades do território canadense. Então, vejam só, com o degelo das calotas polares, né, isso ocasionado por conta do aquecimento global, da elevação da temperatura média do planeta. Então, áreas do Oceano Glacial Ártico, que antes, né, ficavam encobertas por gelo ao longo de todo o tempo, elas vieram a se tornar, né, mais vulneráveis à exploração do seu subsolo, que no caso é rico em petróleo. Então, como eu já falei, essa região, né, do Ártico, ela é muito rica em petróleo e em outros recursos também. Porém, o petróleo é aquele que é mais cobiçado, né, entre os países que disputam, né, a divisão dessa área. Dentre esses países, né, o Canadá está entre eles. O Canadá e os Estados Unidos está, na verdade, enfrentando nessa disputa aí pelo controle da área. Então, vejam só, países banhados pelo Ártico, né, disputam essa nova fronteira. Então, como eu já falei, o Canadá faz parte, né, desses países. Aqui vocês podem observar, né, já uma base de exploração no Ártico, e outra imagem justamente com relação a isso. Então, essa exploração do petróleo no Ártico é uma questão que vem ocasionando muitas discussões com relação aos impactos que essa atividade pode gerar, aos impactos ambientais que essa atividade ela pode gerar ao ambiente. Gente, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Até o nosso próximo encontro.